Olá, caríssimo. Você tem liberdade hoje, né, na internet para falar o que quiser, para escolher a rede que você vai usar, o que você vai compartilhar, o que você vai ver, certo? Está errado. Nós vivemos numa era completamente manipulada. Nós temos tudo que nós vemos é manipulado por algoritmos, é manipulado pelas grandes corporações, e isso é um projeto que vem se estabelecendo desde o início da computação. Então eu quero falar brevemente, né, claro, sobre esse grande livro aqui. É um livro que merece fazer mais sucesso, ser mais lido, né? A gente tem aí Shoshana Zuboff com A Era do Capitalismo de Vigilância, A Máquina do Caos do Fischer, outros livros que acabam fazendo mais sucesso, mas esse livro aqui, ele foi um livro que eu gostei tanto quanto esses outros que eu mencionei, tá? Redes, Liberdades e Controle, do Benjamin Lovelock. O Benjamin Lovelock, ele é francês, assim como o Michel Desmourget, que é outro autor que eu gosto muito de ler sobre essa questão de redes sociais e tal, né? E ele é doutor em ciências sociais, e também por essa obra que ele ganhou um prêmio especial lá na França, né, o Prix du Livre, em 2016. Então foi um livro bastante aclamado lá fora, na França, e foi publicado pela Vozes, então, aí em 2018, né? Já é um livro de 2018. Mas ele é um livro muito interessante, como fala sobre o subtítulo, uma genealogia política da internet. Então, ele vai pegar desde o início lá da cibernética, do início da internet, até vindo, né, dos dias mais atuais, com a questão das redes, a questão da suposta neutralidade da rede, né, até chegar com realmente as redes sociais. E o objetivo dele é quebrar um pouco as crenças que se tem, ou as crenças que se estabeleceram desde o início da internet, da computação, que na verdade eram os seus criadores, as pessoas que estavam por trás da criação, né, da computação, da cibernética, que estabeleciam esses argumentos de maior liberdade. Então você vai ter maior liberdade, e eles se estabeleceram dessa forma desde o início. Então, não, nós vamos ter maior liberdade para estabelecer a internet, né? O Estado não pode interferir e tal. E com essa ideia deu para as pessoas, né? Você tem mais liberdade agora, né? Com o computador, com as redes sociais. Foi se estabelecendo esse discurso, e na verdade desde o início foi a busca pelo controle, né? Como está no título, Redes, Liberdades e Controle. Então se pregava essa ideia da liberdade, mas por trás está profundamente arraigado uma busca pelo controle. Desde o início, né, a ideia da cibernética é tentar entender a cibernética, que começou lá na década de 40, finalzinho de 1940. Tentar entender a comunicação humana e depois passar e manifestar, manipular a comunicação humana. Então, assim, essa manipulação, né, essa busca por controle, foi uma coisa bem comum no início da cibernética. Foi muito comum na internet, o desenvolvimento da internet e no desenvolvimento das redes sociais. Então, esse autor, ele vai, o Lovelock, ele vai quebrando essas crenças, vai apontando essas crenças que estavam muito presentes desde o início da computação, né? Questão de formar uma comunidade, de formar uma comunidade virtual, né? Ampliar o pensamento humano, né? Ampliar a compreensão humana, né? Todas essas coisas, essas esperanças que se tinha, essas crenças, elas não se cumpriram, pelo contrário, né? Então você tem um reducionismo da inteligência humana, tem um reducionismo do que é uma comunidade, né? Comunidades virtuais não são comunidades reais, né? Falta alguma coisa ali, né? Então o autor, ele vai contextualizando o desenvolvimento tecnológico da internet, da computação, e sempre vai fazendo essa observação de questões sociais, de questões culturais. Então, isso é muito interessante no livro, né? Porque ele vai mostrando essa crítica alicerçada nas questões sociais. Então, como que se formou a cibernética, como que se formou, né, as noções, por exemplo, de ciborgue, como que se formou o hacking, né? Os primeiros pessoas da cibernética, né? Ou da internet, que sempre tinha muito essa ideia de liberdade, né? Isso era muito forte. Então,
Aí você chega numa época, no início, na virada para o século XXI, né? Onde essas empresas são quase que intocáveis, porque eles ficam pautando pela liberdade, né? O Estado não pode interferir. E essas big tech, né? Essas grandes corporações de tecnologias assumiram um poder tão grande que o Estado, né, não consegue, né? Não tem nenhum Estado, nem mesmo os Estados Unidos consegue bater de frente com essas grandes corporações, né? Então, o que precisa? Precisa grandes Estados ou união de estados, como por exemplo o euro, né, o mercado comum europeu, lá a União Europeia, que eles conseguem aí sim propor regulamentações. Né? Então, tem, por exemplo, TikTok é banido em vários lugares. Agora está se falando sobre os Estados Unidos banir o TikTok, mas muito mais uma questão política do que tecnológica, ou de se importar, né, com o problema que ela faz para os jovens e adolescentes. Mas na Europa já há muito tempo, né, regulamentação da internet, regulamentação da inteligência artificial, isso já está muito mais avançado, né? Enquanto os Estados Unidos tem essa dificuldade, ou o Brasil, né, tem essa muita dificuldade. Como é que vai enfrentar, bater de frente com essas grandes corporações? Eles sempre, né, não, é liberdade de expressão. Então, olha, está sendo semeado fake news. Vamos regular isso aí, vamos fazer um algoritmo, não para proibir fake news, né, mas para talvez diminuir o avanço das fake news, porque se sabe hoje que fake news, notícias negativas, notícias falsas, elas têm uma capacidade de expansão, de proliferação muito mais rápida do que uma notícia verdadeira. Então, se publica uma fake news, ela se propaga, né, se torna viral muito mais rápido do que quando você vai lá e posta notícia, por exemplo, desmentindo aquela. Então, isso é uma questão algorítmica. Então, você pode programar os algoritmos para que essas notícias elas não se espalhem tanto, não viralizem tanto. As grandes corporações mesmo, né? O Max Fisher lá vai falar na Máquina do Caos sobre o YouTube que podia propor, foi até pessoas chegavam e confrontavam, né? Corpos políticos chegavam e confrontavam, que eles falavam, não, a gente não vai interferir nisso porque estamos interferindo na questão da liberdade de expressão. Né? O Elon Musk vai lá e compra o Twitter. Eu quero liberdade de expressão. Não, essas grandes corporações não estão interessadas nisso, não estão interessadas em liberdade, estão interessadas em controle. Então eu vou comprar mais empresas, eu vou inventar mais empresas, eu vou inventar mecanismos para você passar mais tempo usando, né, esses aplicativos, porque eu quero te controlar, eu quero controlar como você pensa, eu quero controlar como você gasta, né, que isso é muito importante. Então, a gente não tem tanta liberdade. Até outro dia nós estávamos conversando, falando, então você tem liberdade de ficar sem WhatsApp? Algumas pessoas falam, sim, eu tenho liberdade. Como indivíduo, você consegue, talvez, né, um ou outro ali, mas pensa socialmente hoje, a nossa sociedade está, né, você trabalha, você tem reuniões, você tem avisos da sua empresa pelo WhatsApp, você se comunica com as pessoas pelo WhatsApp. Então, é uma ferramenta quase que indispensável. Você pode ver? Até pode, né? Mas como sociedade, se tornou difícil, quase incontornável você não ser refém dessas ferramentas. E elas funcionam, elas têm algumas coisas interessantes, a gente se comunica, mas por trás está um objetivo de controle. Então a nossa atenção está ficando fragmentada porque nós precisamos ficar mais tempo gastando e clicando, né, gastando tempo e clicando rapidamente de uma página para outra. Né? Então, desde o início, a cibernética, isso é interessante aqui que o Lovelock vai fazer, essa genealogia da internet, genealogia, né, de onde nós saímos para chegar onde a gente está hoje. Vamos ver que desde o início o objetivo era controlar a nossa mente, controlar o nosso pensamento. Né? Outros autores já, na época, já criticavam isso. C.S. Lewis, na Abolição do Homem, ele está falando contra a cibernética. Ele não usa esse termo ainda, porque é um termo que estava surgindo ainda. Né? Ele escreve justamente na época que está surgindo. Mas ele fala, né, a busca do controle da natureza, com N maiúsculo, o controle de seres humanos por outros seres humanos. Né? Esse sempre foi o objetivo. Jacques Ellul falava na Tecnologia, Sociedade, a Tecnologia, o Desafio do Século, né? Que ele publicou ali em 54, 1964, eu acho, agora eu não lembro, não, 54, 1954, ele já falava contra a cibernética, ele usa esses termos, que o objetivo era controlar. Né? Depois ele escreveu um livro Propaganda, falando contra essa busca de controle mental. Ele falava das tecnologias humanas, tecnologias que usam a psicologia
como já desde o início a cibernética fazia uso, né, da antropologia, da psicologia, tanto que nas primeiras reuniões da cibernética, tem uma reunião chamada MACES, que era uma reunião onde reuniu as pessoas, ali os principais nomes da cibernética, encabeçada pelo Norbert Wiener. Tinha antropólogos, tinha psicólogos, porque eles estavam todos ali, eles queriam entender o pensamento humano, né, para modificar o pensamento humano. Um dos grandes aí influencers da cibernética foi o B.F. Skinner, que foi um cara, psicólogo, fundador do behaviorismo, ou pelo menos aprofundador do behaviorismo, que ele falava, né, falava para a educação, como a educação devia ser, sempre mecanizada, quer dizer, uma visão bem reducionista do ser humano. Então, eles conseguem, com essa visão reducionista, alterar a nossa comunicação, alterar como a gente se comunica. Então, a gente se comunica hoje de maneira eficiente, como mandando WhatsApp, ouvindo mensagens de maneira acelerada, vendo vídeos acelerados, né? Então é muito mais eficiente a comunicação. Mas a gente vê, eficiente entre aspas, a gente vê o que acontece, falhas, ruídos de comunicação, né? As pessoas não se entendem mais tão bem como elas se entendiam de maneira presencial. Até hoje mesmo, a gente percebe que a comunicação presencial é muito superior. E as redes sociais, ou a internet, foi mudando isso, fazendo com que a gente achasse que a maneira de se comunicar online é muito mais eficiente. Isso foi um objetivo alcançado pelos herdeiros aí da cibernética da década de 40, que queriam entender o nosso pensamento e moldar o nosso pensamento. Tá? Então, a gente não tem liberdade, na verdade. Nós somos controlados. E quando a gente tem consciência disso, a gente não vai deixar necessariamente de usar essas redes sociais, mas a gente vai cuidar para que as redes sociais e a internet não moldem a nossa forma de pensar, a nossa forma de se comunicar, né? Então, como que a gente vai obter informação? Como é que a gente vai obter conhecimento? Através das redes sociais? Não. A gente pode usar as redes sociais para indicar caminhos. A gente às vezes encontra, né, ideias que a gente não ia ter acesso no nosso mundo, mas a gente tem que ir lá e sair dessas redes e desconectar, né? A gente tem que ter a noção de que as redes são profundamente controladoras, são profundamente manipuladoras do nosso pensamento, e é isso que o Benjamin Lovelock vai dizer aqui nessa genealogia. Então, assim, eu acho que é um livro fundamental, assim, né, para entender a origem da internet, para as crenças por trás da formação da internet, que às vezes a gente pensa, né, a tecnologia é neutra, eu posso usar da maneira que eu quiser. Não é. Né? Você não é dessa forma que funciona. Por trás dessas redes tem uma arquitetura psicológica, uma arquitetura tecnológica impressionante para fazer nós nos tornarmos viciados e para nós termos os nossos pensamentos, a nossa estrutura de pensamento moldada. Tá? Então, a gente tem que ter essa consciência de como funciona para a gente saber como usar, para a gente saber a hora de parar de usar, para a gente mudar até o nosso uso que a gente faz dessas ferramentas. Né? Então, acho que não existe na história da humanidade ferramentas que tenham mudado tão rapidamente, né, a estrutura de pensamento, o hábito das pessoas, né, a maneira de viver das pessoas, como a internet. Né? Então, a gente precisa aprender a usar. Então, esse livro ele é fundamental para a gente ver essas origens. E ele é bem escrito, está cheio de referências, um grande pesquisador. Né? Não, claro, ele é um livro assim, talvez não tão leve quanto, às vezes, um livro mais curto que você vai encontrar por aí, né, sobre a internet, mas ele é um livro muito profundo, né, um livro muito bem escrito, muito bem pesquisado. Né? Então, eu gosto desses livros que têm bastante referências, que são bem pesquisados. Você percebe, né, que o autor foi profundamente. E é uma pegada da sociologia, das ciências sociais. Né? Então, ele está profundamente preocupado com o impacto social, não só impacto tecnológico, né? Mas ver como que a sociedade é impactada com essas tecnologias. Né? Então, ele não é um pessimista por si só, mas ele está mostrando, né, esse histórico, esse desenvolvimento histórico dessa tecnologia tão importante que a gente usa, né, cotidianamente. Então, fica aqui minha recomendação, livraço, tá? Vale muito a pena ler, Redes, Liberdades e Controle, uma genealogia política da internet do Benjamin Lovelock.